Tá, então o que seria essa lei de colisão? Tá todo mundo acompanhando até aqui? Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, vou achar que tá tudo bem, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Então, essa lei de colisão, lei de colisão, né, ela vem trazer essa questão de como solucionar. Primeiro, a gente tem que compreender a diferença entre princípio e valor. Gente, é muito importante que, conforme a gente vai avançando no pensamento do direito, a gente se desapegue de análises valorativas, tá? E se apegue cada vez mais a análises jurídicas, tá? Então, por exemplo, eu não vou analisar se uma lei é boa ou ruim. Eu vou analisar se aquela lei é justa ou injusta, se ela atinge o fim social almejado ou não, tá? Então, quando a gente quando nos tornamos operadores do direito, e isso, na verdade, todo mundo, toda a população, todo cidadão devia ser ensinado na escola essa atividade, a gente não vai analisar as leis, os princípios, de acordo com os nossos achismos, com os nossos sentimentos, com os nossos valores, mas sim de acordo com os princípios do nosso ordenamento jurídico, os princípios daquela norma, os bens da vida protegidos, os objetivos sociais que se almejam com aquela situação e não com o que eu acho certo e o que eu acho errado, né? Então, o direito, ele não é uma justiça pessoal, ele é uma justiça jurídica, de acordo com base em leis. Então, os princípios, ele vai indicar o que é devido, enquanto um valor, ele vai indicar o que é melhor. Mas o que é melhor é um conceito individual, né? Então, o que é melhor para mim pode não ser melhor para vocês, pode não ser melhor para o meu vizinho, né? Por exemplo, o meu vizinho adora fazer festa até 2 horas da manhã. Então, para ele, é ótimo. O melhor do dia dele é ficar até 2 horas da manhã fazendo festa. Enquanto para mim, não. Eu acho horrível. Então, o valor, ele é pessoal, ele é inerente a cada um. Quando a gente está falando de uma regra que vai se aplicar para um conjunto social, para toda aquela sociedade, ela não deve ser valorativa, né? Então, quando a gente fala do que deve guiar a Constituição, a atuação individual, a atuação coletiva, a gente está falando dos princípios, tá? Até quando a gente fala de valores sociais, né, a gente está falando, então, do que aquela sociedade como um todo, mas são os princípios que devem guiar o que é devido e não o que eu acho certo, o que eu acho justo, o que eu acho melhor. Porque se a gente se guia pelos valores, conforme o governante ou o grupo social que está no poder, aquela sociedade, né, vai ter modificado ali o seu modo de compreender uma lei. E não é ideal, né? Qual a segurança jurídica se eu tenho que um juiz que seja católico vai ter uma visão diferente da aplicação da lei de um juiz que seja ateu, né? Então, qual a minha segurança jurídica se cada um vai interpretar de acordo com os seus valores pessoais? Então, não há segurança jurídica. E os dois, e não importa a religião, não importa suas crenças pessoais, devem se guiar pelos princípios, o que é devido e não o que é melhor ou o que eu acho que é melhor. Então, essa é a diferença entre princípios e valores, tá? Tá, então quando a gente fala colisão de princípios, eu estou falando de colisão, né, de uma antinomia entre aqueles pontos que a Constituição, o Código Civil, o Código Penal entendem que são devidos àquela população, àquela sociedade. Então, quando eu falo que todo mundo tem direito à vida, à liberdade religiosa, né? A liberdade religiosa é um exemplo. Quando eu falo que há uma liberdade de crença, eu não estou falando das melhores crenças, né? Eu acho que as crenças cristãs ou católica ou evangélica são melhores e outras crenças
não estão abrangidas aí, então elas não deveriam ter liberdade, porque ofendem a minha crença. Eu estou fazendo um juízo de valor. Agora, quando eu falo, olha, eu não entendo crenças de matriz africana ou espiritismo, mas mesmo assim eu compreendo que se há uma liberdade de crença, as pessoas devem ter a liberdade de exercer essas crenças, assim como uma pessoa católica tem a liberdade de exercer a crença dela. Então, olha a diferença, o que é devido e o que eu acho melhor, né? O que é considerado melhor. Então, quando a gente fala desses princípios, a gente tem que eliminar o nosso véu ali dos nossos pensamentos individuais, em primeiro ponto. Ok. Então, quando a gente tem uma colisão de princípios, o autor ele traz um exemplo que eu espero que facilite para vocês a compreensão. Eu compreendo que é um pouquinho complexo essa parte da matéria, mas vocês vão ver que vai ajudar muito vocês aí no decorrer do curso. Não se desesperem, não vamos absorver toda a informação do mundo hoje, mas vamos começar hoje, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem que eu vá um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais rápido, podem me chamar aí que eu tô disponível. Então, tá. Ele fala, por exemplo, que o exemplo que ele dá no livro dele, né? A não realização de uma audiência oral, tendo em vista que o autor, o acusado, ele tem uma saúde muito delicada. E daí ele teria um risco de infarto. Se ele participasse de uma audiência, ele ia ficar muito nervoso, teria um risco de infarto. Há uma colisão de princípios. Por quê? O direito penal, a aplicação do direito penal exige essa audiência oral, essa presença do réu, enquanto o princípio da proteção do direito à vida e integridade do acusado, ele estaria sendo violado se esse acusado se colocasse em uma situação de risco para a sua saúde. Então, nós temos dois princípios que estão se chocando, né? Como que a gente vai solucionar essa situação? Como que a gente vai analisar essa questão? Qual dos dois? Será que eu posso não cumprir uma norma penal por causa de uma situação individual de saúde do acusado? Ou não me importa a saúde do acusado, qual o risco que eu estou colocando ele, desde que se cumpra a integridade da norma? Primeiramente, a proporcionalidade. Eu vou analisar, né, os critérios de adequação do meio utilizado para que eu atinja aquele fim. Então, primeiramente, eu tenho que observar o que aquela norma visa proteger. Por exemplo, quando eu olho para essa questão da aplicação do direito penal que exige uma audiência oral, qual que é a finalidade dessa norma? Quando eu falo, olha, tem que ter uma audiência oral, tem que ter a presença do acusado aqui. Que eu procuro salvar com essa norma? Alguém consegue me dizer? Pelo que vocês já viram de direito penal, já conhecem aí do direito, vocês conseguem me falar já? Não, gente. Quando eu falo assim, olha, eu tenho que trazer o acusado perante o juiz, o que eu estou querendo garantir? Será que é isso? Mas ele já está preso. O que eu tô querendo? Será que é isso mesmo que eu tô querendo garantir? Vamos voltar lá no tempo com essa norma. Gente, vocês já viram o Conde de Monte Cristo? Já leram? Já viram o filme? Nunca, gente? Ai, assistam, porque é um filme lindo. É uma história muito linda. Fica a recomendação. O que acontece? Assim, vou dar um leve resumo. Nada diz aqui é spoiler, tudo acontece nos primeiros minutinhos do filme. O tal do Conde de Monte Cristo, ele é apaixonado por uma moça e um rapaz da nobreza também se apaixona por essa moça. E daí o tal do Conde de Monte Cristo é acusado de traição e é preso e vai levado para uma prisão lá no meio do mar, um castelo lá que servia de prisão e fica lá por muitos anos.
ele em nenhum momento é ouvido por um juiz, em nenhum momento tem a chance de se defender. Aquela situação que ele estava sendo acusado de traição, ele tinha, por exemplo, álibis que comprovavam que ele não estava naquela situação, naquele momento. Mas ele nunca pôde se apresentar perante um juiz, né? Nunca pôde se defender, nunca pôde, ao menos, saber por que ele estava sendo acusado. Então, quando eu falo é obrigatório que o réu seja levado diante de um juiz, o que eu estou querendo proteger nessa situação? Será que vocês já perceberam desse exemplo? Isso, perfeito. Para duas coisas. Primeiro, que ele possa escutar do que ele está sendo acusado e por que ele está sendo acusado. E segundo, para garantir que ele tenha uma oportunidade de se defender, né? Ainda que hoje em dia nós tenhamos uma série de regras processuais, não é o réu propriamente dito que apresenta suas provas, mas o advogado. Mas essa norma surge num contexto em que era muito comum que as pessoas fossem, não foi com a sua cara, você tá preso ali, por que você tá preso? Por traição, por desobedecer o rei. Mas como assim? Quando que eu desobedeci? Em que momento? Que lei que foi essa que eu descumpri? Né? As inimizades ali do rei, elas eram simplesmente mandadas para masmorra, para prisões, sem ali ter uma chance de se defender. Então surge essa norma de que é necessário que eu apresente o réu, o acusado, perante um juiz imparcial, né? Para que ele possa saber do que ele está sendo acusado e possa se defender. O princípio do contraditório e a ampla defesa, né? Então eu tenho que conhecer os argumentos da minha acusação e ter oportunidade de contestá-los antes de uma sentença que determine a minha punição. Então, o que eu estou visando quando eu determino que o juiz tem que ver o réu, que o réu tem que estar de frente ao juiz? O que eu estou determinando aqui? Eu estou prezando pela integridade do próprio réu, pela chance do próprio réu de se defender, de conhecer as suas acusações. Então, é uma norma que visa garantir o direito de quem? Do acusado, né? Então, eu estou querendo garantir que aquela pessoa que está sendo acusada vai saber do que ela está sendo acusada e vai ter a oportunidade de se defender, né? De apresentar as argumentações de defesa dela. Então, ok, essa é a finalidade dessa norma, é proteger o acusado. Tá, eu estou protegendo o acusado se para isso eu estou colocando em risco a saúde dele? Né? Porque se ele estiver perante o juiz, ele pode ficar muito nervoso, pode ter um infarto. Eu estou protegendo o direito dele? Eu estou protegendo a integridade dele? Se para isso ele pode estar colocando em risco a saúde dele? Sim ou não, gente? Muito bem. Então, eu vou analisar. Qual que é o fim da norma? Proteger o acusado. Ok, o meio que está sendo utilizado vai atingir essa finalidade? Não, né? Eu posso estar colocando ele em risco de vida e se ele morrer, né? Ou se ele ficar em grave estado no hospital, eu não vou estar protegendo a integridade dele, né? Eu não vou atingir a finalidade daquela norma. Então eu vou olhar primeiro o fim daquela norma, o que se visa proteger, né? O meio utilizado para persecução, né? Para o atingimento daquela finalidade, a necessidade desse meio e o e se esse meio não soluciona aquela finalidade, a ponderação desse meio utilizado. Então, assim, quer dizer que em todas as situações, eu agora, a partir de hoje, não precisa mais apresentar o réu ao juiz. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que naquela situação específica em que a apresentação ao juiz signifique um risco de saúde
para aquele réu, para aquele acusado, eu posso analisar se não haveria um outro meio mais eficaz ou menos danoso de que esse réu fosse ouvido, de que esse acusado fosse ouvido, que tomasse ciência dessas acusações e tivesse, portanto, garantido o seu direito ali dentro do processo penal. É uma análise do caso, da situação fática, né? É a mesma coisa do caso da doação de sangue das testemunhas de Jeová. Se eu obrigo aquela pessoa a receber uma transfusão de sangue, sendo que aquela pessoa tem uma crença que aquele tratamento médico vai torná-lo impuro, ou enfim, é um pecado, enfim, os argumentos dentro daquela religião que determinam, né, que não pode esse tipo de tratamento médico, eu estou condenando aquela pessoa a viver com uma ideia de que ela não é mais digna daquele reino dos céus que ela tanto procura, né? Então eu estou negando tanto o direito à dignidade daquela pessoa, dela viver dignamente de acordo com as suas crenças, quanto a liberdade religiosa dela. Porque aquela pessoa prefere se colocar em risco de vida, mas ter uma vida de acordo com aquilo que acredita, do que aceitar um tratamento médico que vai ali, de acordo com as suas crenças, torná-la impura. Enfim. E isso, gente, eu sei que quando a gente fala de uma crença que não é a nossa, parece um pouco difícil de compreender. Mas, por exemplo, imaginem que vocês estão andando de carro numa rodovia. E daí tem uma família que está no meio dessa rodovia. Vocês preferem desviar o carro e correr um risco de vocês se acidentarem gravemente ou virem a óbito, ou colocar outras pessoas em risco? Eu acho que isso é uma situação quase unânime que as pessoas prefeririam desviar, né, do que voluntariamente ali tomar aquela decisão de pôr outras pessoas em risco. Então seria mais ou menos esse pensamento, né? Você está colocando a sua vida em risco por uma questão ética, moral, que você acredita ser justa, né? Então, quando a gente fala qual que é, o que o direito à vida, o que o direito à crença, o que esses princípios eles visam garantir? A dignidade da pessoa humana. Se eu estou impondo uma situação para uma pessoa, eu não estou garantindo aquela dignidade, né? Se eu estou impondo, claro, uma situação que não prejudique terceiros, tá? Seja bem claro aqui, que inclusive já foi caso julgado no STF essa relação do direito à crença que envolve terceiros e não a própria pessoa em si. Mas enfim, deu para entender até agora como que a gente vai fazer essa primeira parte dessa proporcionalidade? Vai se observar o fim daquela norma. Então é necessário que você faça uma interpretação profunda do porquê aquela norma existe. Olha a hermenêutica aí, gente. Aquelas 5 técnicas vão ter que ser utilizadas aqui, para que você compreenda se o meio utilizado está sendo eficaz. Lembra aquele exemplo que a gente viu bastante durante o semestre? Eu quero diminuir o número de acidentes fatais com crianças. Então, eu vou determinar que essas crianças utilizem uma blusa vermelha para andar de carro. Eu vou estar atingindo aquela finalidade, né? A finalidade da norma não vai estar sendo atingida. Então, vocês vão analisar a finalidade daquela norma e o meio que está sendo utilizado. Será que não existe outro meio dentro daquele ordenamento jurídico que permita essa finalidade ser atingida ou de uma maneira plena ou de uma maneira mais satisfatória, sem colocar em risco outros direitos daquela parte? Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Vamos seguir, então. Ok, então como que eu vou analisar essa adequação do meio utilizado para que eu atinja o fim desejado, né? Então eu vou observar a utilização do meio mais adequado para que eu atinja esse fim. Parece fácil, né?
O adequado é no sentido de que é um meio que consiga promover o fim almejado e não infrinja outro princípio ou outros meios que poderiam ser infringidos, né? Então, quando eu obrigo aquela pessoa a estar presente na audiência, mesmo que aquilo possa causar um risco de vida, eu estou infringindo outro princípio, né? E daí eu tenho que observar se não existem outros meios que não possam ser utilizados sem que eu infrinja, sem que eu viole outros princípios, ou que eu viole numa proporção muito menor. Às vezes, algum dos princípios vai prevalecer. Só que daí tem que ser de uma maneira que o resultado seja atingido da maneira menos danosa. Então, por exemplo, se eu não apresento o acusado perante o juiz, porque ele tem um risco de saúde que ele pode ter ali, passar mal, ter um infarto. Se eu colocar ele perante o juiz, qual que é o risco que ele está correndo? Se eu obrigar que esse acusado esteja perante o juiz, qual que é o risco que ele está correndo? Perfeito? Se eu não colocar ele perante o juiz, se eu encontrar, não, vamos fazer isso por cartas, ou por manifestação do advogado, ou, enfim, de outras maneiras. Qual que vai ser o meio atingido? Qual que vai ser o princípio atingido? Qual que vai ser o risco que vai estar sendo corrido? Hein? Qual que vai ser o princípio sendo atingido se eu não colocar? Qual que vai ser o risco que aquela pessoa está correndo se eu não colocar ela perante o juiz? Muito bem. Dela não ser ouvida direito, ou de não compreender muito bem as suas acusações, mas aquela pessoa continua viva, não é? Não é um erro que pode ser sanado? Agora, se uma pessoa morre, se essa pessoa tem um infarto ali diante do juiz, esse erro pode ser sanado? Não tem como, né? Então, qual seria o mais danoso? Que essa pessoa, né, perdesse sua vida. Então, eu vou observar qual que é o meio menos danoso, o mais adequado, né? Então, por exemplo, o autor dá um exemplo diferente. O legislador introduz uma norma N para melhorar a segurança nacional, né? Então, pelo princípio do bem coletivo, ele introduz aquela norma. Mas ela não é adequada para promover esse princípio, né, do bem coletivo, para melhorar a segurança nacional. E ainda infringe a liberdade de expressão, né? Então a gente tem o primeiro princípio, o princípio do bem coletivo, o segundo princípio, a liberdade de expressão. Então, eu posso declarar inválida essa norma porque ela não seria adequada para otimizar o primeiro princípio, que seria o princípio do bem coletivo. Né? Então, eu vou observar se aquela norma ela atinge aquele princípio que ela busca resguardar e se ela não viola outros princípios. Né? Então, eu tenho tanto uma situação em que dois princípios vão ser sobrepesados, né? Então, eu tenho que ou apresentar ele ao juiz ou não apresentá-lo, mas resguardar essa saúde. Você está vendo que eu estou colocando pesos nos princípios? Ou então eu vou ter um princípio que vai ser a finalidade daquela norma e observar se aquela norma, para que ela atinja esse princípio, primeiro se ela está atingindo ou se ela não está atingindo. E se ela está atingindo, ela está passando e violando outros princípios, né? Se eu determino, por exemplo, que pela segurança nacional, os dados do gasto público eles têm que ser sigilosos, né?
mas aí eu estou violando o princípio do acesso à informação daquela população. Será que esse é a melhor maneira? Por exemplo, gente, a gente tem, aí eu vou dar um exemplo que a gente tem. A gente tem uma agência brasileira de inteligência nacional, a ABIN. Vocês já ouviram falar? É como se fosse a CIA brasileira, né? Então, a gente tem a ABIN. ABIN, Agência Brasileira de Inteligência Nacional. Então, todas as investigações de inteligência são realizadas por esse órgão. Só que, assim, esse órgão, ele é mantido com verba pública, né? Então, tudo o que é gasto com esse órgão, ele tem que ser público. Então, do mesmo jeito que hoje em dia eu consigo acessar aqui o TJPR e ver quanto que um juiz está ganhando, os gastos, os salários, os gastos da ABIN também têm que ser disponibilizados. Só que imagina, gente, se eu coloco lá, se eu tenho um espião brasileiro, o José da Silva é espião brasileiro, e eu tenho lá o nome dele publicado com o valor do salário dele. Como que eu vou garantir uma investigação sigilosa, né? Como que eu vou... Porque a inteligência brasileira coloca espiões, né, pessoas infiltradas em outros órgãos para realizar investigações. Como que eu vou garantir a efetividade dessas investigações se eu tenho o nome lá do José da Silva, espião brasileiro, né, agente de inteligência, não é espião o nome que utiliza, sendo divulgado lá? Eu não garanto, não é verdade? Então, o que acontece? Só que se eu esconder esses valores, eu vou estar violando o direito à informação da população brasileira, que tem, né, direito a saber quanto que está sendo gasto ali em cada órgão. O que acontece? Eu tenho a publicação desses valores, porém, eu não tenho é divulgado através do número da matrícula de cada servidor. E essas matrículas são sigilosas. Enquanto no TJPR, no Tribunal Regional Federal, no governo do estado, eu consigo digitar o nome completo da pessoa e ver o salário dela, né, ver quanto que ela está ganhando por mês. Na ABIN, não. Eu tenho acesso apenas ao registro da matrícula. Eu vou saber quanto que está ganhando um oficial de inteligência, mas eu não vou saber quem é esse oficial de inteligência, onde ele está lotado, há quanto tempo ele está lotado naquela situação. Entendeu? Então eu pego ali, eu arrumo eu tenho acesso à informação, mas de uma maneira que eu não viole, né, o sigilo daquele agente de inteligência, de modo que ele consiga atingir a sua finalidade, que são serviços de inteligência. Pessoal, tá acabando aqui nossa aula. Vai ficar um pedacinho da matéria para a semana que vem.